Deixa eu só tocar no assunto que você falou a palavra família. E eu lembrei que no outro bloco você falou da família, que a direita significa, sabe, que defende a família. Né? Se dizem. Isso é fetiche. Então, eu não admito que a direita defenda a família. Eu defendo a família. Eu fui um cara que casei em 69, minha mulher morreu 2 anos depois no parto, depois eu casei com a Marisa, fiquei 43 anos casado com a Marisa morreu, agora eu vou casar com a Janjinha, vou casar outra vez. Eu não sou de ficar, eu quero casar. Sabe, quero casar para dar para ela a certeza de que ela está casando com um pernambucano, sabe, que Então, quem cuida de família, sabe, não é a direita que cuida de família. A direita faz hipocrisia com o atrado religioso, porque a minha espiritualidade é minha. A minha fé em Deus é minha. Sabe, eu não sou obrigado a ficar fazendo apologia de 300 religiões. Sim. Sabe, eu tenho que fazer apologia da creta. Qual que é eu a tenho. sua religião? Eu sou católico. Eu sou católico como ser humano. Agora, quando você vira chefe de Estado, você tem que ser todas as religiões. Você não tem que ter preferência enquanto chefe de Estado. É como o aborto. Eu digo sempre o seguinte, eu não tenho vergonha de dizer, eu, Lula, pai de 5 filhos, e sou contra o aborto. Tá? Agora, enquanto chefe de Estado, eu tenho que tratar o aborto como uma questão de saúde pública. Eu tenho que dar direito das pessoas terem acesso ao melhor que tiver, sabe, para se cuidarem. É lógico. É lógico que eu não tenho vergonha de dizer as coisas que eu sou. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou corintiano, mesmo no meio... Cansei de ser vaiado no Rio de Janeiro quando eu falava eu sou vascaíno, no meio do flamenguista. Não tem problema. Certo. Sabe? Eu acho que o aborto é um direito da mulher. Sabe? Agora, eu não preciso ser favorável ao aborto. Sabe? Mas eu, como chefe de Estado, tenho que cuidar para que todas as pessoas sejam tratadas dignamente pela saúde pública brasileira. A mesma coisa é religião. Sabe? Religião, ou seja, a religião está sendo mercantilizada nesse instante. Qual que é a do PT em relação aos evangélicos? Posso dizer para você, para mim o evangélico é tratado como se fosse qualquer outra religião. Eu não faço distinção entre o tratamento que eu dou a um evangélico, que eu dou a um católico, ou que eu dou a alguém de outra religião, seja judaica, seja islâmica, ou a religião da matriz africana. Eu trato com o mesmo respeito. O mesmo respeito e todos têm os direitos de sobreviverem com a sua fé. Não é o Estado que tem que se meter e dizer que essa é certa ou errada. O que eu fico chateado às vezes é a mercantilização da fé. Tirar proveito da fé do povo, da crença do povo, para tentar enganá-los, mentindo às vezes. E essa violência contra os templos de religião O Bolsonaro deve ter ficado nervoso porque um dia desse fez uma pesquisa e eu estou na frente dele junto aos evangélicos. E por que eu estou na frente dele? Porque eu sou verdadeiro. Eu não uso o nome de Deus em vão. Quem acredita em Deus não mente em nome de Deus. Evangélicos, vou abrir essa tese. Então, o que você tem para dizer para os evangélicos? Eu tenho para dizer para os evangélicos que sim, eu quero que vocês vivam a fé de vocês, certo, a religião de vocês, de acordo com os ensinamentos bíblicos. Agora, eu não quero que vocês mercantilizem a fé dos outros, nem a religião. No meu governo, aliás, se você perguntar para os evangélicos, vocês vão perceber que foi no meu governo que eles tiveram muitas conquistas, porque no exercício do mandato eu não tinha religião, eu tinha compromisso com o povo brasileiro e tinha compromissos com as variantes religiosas do meu país. O que você diria para os evangélicos, autoridades religiosas e seguidores, a respeito da violência contra os templos de religião afro, Candomblé, Umbanda, que tem acontecido? Eu vou dizer para você o que eu disse uma vez no Rio de Janeiro, num debate com um grupo de pastores. Os pastores começaram a falar mal da igreja, sabe, de matriz africana, e eu dizia o seguinte, olha, você que tenta falar em nome de Deus, você está que nem Herodes. Herodes tentou matar todas as crianças com medo do surgimento de Jesus Cristo. Sim. Você quer matar religiões que não comungam com a sua. Você deixa as outras crescerem para você crescer. Respeita as outras para você ser respeitado. Respeito é bom, eu gosto de dar e gosto de receber. É assim que vocês têm que ser. Faça a sua religião, professa a sua fé, mas não prejudique as outras. Cada um tem a fé que quiser e acredita no Deus que sabe, que ele acha que deve acreditar. Eu, por exemplo, não acredito que um mentiroso como o Bolsonaro
seja ter a fé no mesmo Deus que eu tenho. Não acredito. Não acredito que Deus, que simboliza o amor, a generosidade, a fraternidade, possa ter no Bolsonaro o mesmo amor que tem comigo. Não parece ser um cara cristão, né? Nem nem os seguidores dele. Ele acha que falando, sabe, Deus acima de todos, e o Brasil acima de tudo, e Deus acima de tudo, ele acha que tá fazendo alguma coisa. Ele está mostrando que é ignorante. Porque o cristão, ele tem que estudar, ele tem que saber quem foi Jesus, primeiro, né? Jesus representa, mas ele tem que saber quem foi Jesus. Ele foi um ser humano, ele foi um contestador das autoridades religiosas da nação dele. Ele não contestava religiões de outros povos. A luta de Jesus era muito com os fariseus, né? E os fariseus eram autoridades religiosas judaicas, né? Quem é que mandou crucificar Jesus? Qual era o mal que Jesus fez na terra que ele foi crucificado? Sabe qual era o mal? Defender os pobres. E desafiou as autoridades religiosas. E por conta disso mandaram crucificá-lo. Então, meu caro, é o seguinte, ó. Eu vou te dizer o que eu acredito. Eu acredito na existência de um ser superior, sabe, que é responsável por tudo que gira em torno de nós, tá? Deve ter uma coisa maior do que todos nós e do que a nossa mente consegue saber. Esse é o meu Deus. É um Deus que simboliza o que tem de bom, o que você faz de bom, o coração dos bondosos, aquele que é solidário, aquele que estende a mão, aquele... Sabe? Esse é o Deus que eu acredito. Mas eu não posso achar que o Deus do torturado é o mesmo Deus do torturador. Sim. Eu não posso achar. Não pode ser o mesmo. Sabe? Porque Deus não tem duas caras, Deus é uma cara só. E a cara de Deus simboliza o amor, a fraternidade, a compreensão, a bondade. É assim que a gente tem que acreditar no nosso Deus. Essa coisa da religião, Lula, ela está tão dentro da realidade do Brasil hoje que ela decide eleições. Por que eu estou insistindo nisso? Porque toda a ideia do cristianismo, que acho que a coisa mais linda que há na religião, é Jesus. Tanto que tem gente que diz que Jesus não era cristão, que ele não seguia a si mesmo. Ele seguia alguém, ele seguia uma outra força, né? Os islâmicos dizem que Jesus era islâmico, porque no Islã significa submisso a Deus e era o que mais? Subserviente a Deus, certo? Então Jesus não era cristão, ele não seguia a si mesmo, ele seguia uma outra doutrina, né? Os cristãos, né, eles seguem a ideia de um cara que não seguia essas ideias. Mano, esse é um tema que eu vou te contar uma coisa a você. É o seguinte, não traga nunca que você para discutir religião, você precisava colocar 6 pessoas na mesa e você iria fazer 3 meses de debate consecutivos e não ia ter acordo entre eles. Mas Jesus simplificou isso. Sabe, então eu simplifico. Eu simplifico a minha vida com a minha fé em Deus. Tá? Eu acredito num ser superior, sabe, que é capaz de atender os apelos da fé da maioria do povo desse país. Que significa bondade. É com esse Deus que eu converso. É com esse Deus que eu agradeço todo santo dia quando eu abro os olhos e falo, porra, mais um dia na minha vida. Sim. Quando eu vou deitar, mais um dia cumprido. Porque eu aprendi que o dom da vida é a coisa mais sagrada que foi dado para a humanidade. Então a gente tem que agradecer todo santo dia, tá vivo. A gente tem que agradecer todo santo dia a comida que nós ingerimos, porque essa é uma coisa fantástica. Agora, você pode optar em fazer com que a tua vida sirva o bem ou sirva o mal. O Bolsonaro fez uma opção. A vida dele é para servir o mal, é para servir a mentira. Veja que depois de todo esse tempo na presidência, com quase 600 mil pessoas mortas, com 20 milhões de infectados, esse cara não foi visitar um hospital, esse cara não foi visitar um parente das pessoas que morreram. Esse cara vive desfilando com bandeira do Brasil, por esse Brasil afora, achando que o Brasil é dele, mano. Então qual é a fé desse homem? Nenhuma. Agora ele mexe com a fé das pessoas. E as pessoas, ele foi eleito por uma grande parcela da população e, infelizmente, por uma grande parcela que nem votou ou votou em branco e ajudou a eleger ele.
com um discurso de Deus acima de todos, tal.